E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Estão preparados para uma verdadeira viagem no tempo? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma das perguntas mais antigas e importantes que a gente pode fazer: de onde nós viemos? Então, bora lá começar essa jornada. Sabe aquela pergunta que todo mundo já se fez um dia, talvez olhando para o céu, talvez pensando na vida? Como é que tudo isso aqui começou? Como que a vida brotou num planeta que, lá no comecinho, era só um monte de rocha e poeira? Esse é o grande mistério que a gente vai tentar desvendar juntos hoje. Bom, para a gente começar a entender, vamos voltar bastante no tempo. A gente vai dar uma olhada nas primeiras grandes ideias que tentaram explicar a origem da vida. E olha, foi uma verdadeira batalha de teorias, viu? E o resultado dessa briga mudou a ciência para sempre. Então, se liga nessas duas ideias que estavam na mesa. De um lado, tinha a geração espontânea. O pessoal via, sei lá, vermes aparecendo em carne podre e pensava, pronto, a vida surgiu ali, do nada. Do outro lado, tinha a biogênese, que é uma ideia que soa bem mais familiar para a gente hoje, né? A de que uma vida só pode vir de outra vida. A grande questão era, como provar qual das duas estava certa? E aí que entra um cara chamado Louis Pasteur, com um experimento que, nossa, é de uma simplicidade genial. Pensa só, ele ferveu um caldo para matar qualquer bicho que tivesse ali. Aquele gargalo em forma de pescoço de cisne deixava o ar entrar, mas barrava a poeira e os micróbios. E o resultado? O caldo ficou limpinho, nada cresceu. A vida não surgiu do nada. Estava provado. A biogênese estava certa. Ok, beleza. Então a gente já sabe que a vida vem da vida. Mas é a primeiríssima vida de todas. De onde ela veio? É aqui que a ciência moderna entra com a hipótese da evolução química. A ideia é que a Terra, lá no início, era um lugar bem maluco, cheio de energia de vulcões, raios, e essa energia toda teria transformado moléculas bem simples, inorgânicas, nos primeiros tijolinhos da vida. E o mais legal é que isso não ficou só na imaginação. Em 1953, dois cientistas, Miller e Ray, recriaram essa mini-terra primitiva dentro de um laboratório. Colocaram lá os gases que achavam que existiam na época e deram umas descargas elétricas imitando os raios. E adivinha o que apareceu? Aminoácidos, exatamente os blocos que formam as proteínas do nosso corpo. Foi uma prova incrível de que sim, os ingredientes básicos da vida podiam ter surgido sozinhos. Certo, então a gente já tem uma boa pista de como a vida pode ter começado. Mas como foi que a gente saiu de uma forma de vida super simples para essa diversidade absurda de plantas e bichos que a gente vê hoje? Bom, agora a gente vai conhecer a grande ideia que revolucionou tudo. Antes de Darwin, um cientista chamado Lamarck tinha uma ideia interessante. Para ele, a girafa, de tanto forçar para esticar o pescoço e comer as folhas mais altas, acabava ficando com o pescoço mais longo e passava isso para os filhos. Parece que faz sentido, né? Só que aí veio Darwin e olhou para a coisa toda de um jeito diferente. Ele disse, não. Já existiam girafas com pescoços de tamanhos diferentes. As que por acaso nasciam com um pescoço um pouco mais longo, comiam mais, viviam mais e, por isso, deixavam mais filhos. A grande sacada é que não era o esforço que mudava a espécie, e sim a sobrevivência dos mais adaptados. Tá, mas como é que essa tal de seleção natural funciona na prática? É bem simples, na verdade. Pense em 4 passos. Primeiro, variação. Olha aí do seu lado. Ninguém é igual a ninguém. Segundo, hereditariedade. A gente passa nossas características para os nossos filhos. Terceiro, a parte-chave, seleção. O ambiente, a natureza, acaba favorecendo quem tem as características certas para sobreviver ali. E por último, adaptação. Com o passar de muitas e muitas gerações, aquela característica vantajosa vai se espalhando e se torna comum. Agora, imagina esse processo de seleção natural rolando sem parar, por milhares, milhões de anos. O que acontece? Uma coisa espetacular. Novas espécies começam a surgir. Vamos entender como essa mágica acontece. O nome técnico para isso é especiação. Parece um nome complicado, mas a ideia é simples. É quando dois grupos que vieram do mesmo ancestral ficam isolados por tanto tempo e mudam tanto que eles simplesmente não conseguem mais cruzar e ter filhotes. Quando isso acontece, pronto, nasceu uma nova espécie. E isso não é só teoria não. Olha esse exemplo aqui do Brasil. Há muito tempo, uma população de lagartos foi dividida ao meio pelo rio São Francisco. Com o tempo, o grupo de uma margem evoluiu de um jeito e o da outra margem de outro, cada um se adaptando ao seu lado do rio. Hoje, eles são duas espécies completamente diferentes. Uma barreira geográfica, um rio, criou vida nova. E quando você imagina esse processo de separação acontecendo milhões e milhões de vezes ao longo de bilhões de anos, o que a gente tem? A gente tem a imagem de uma árvore gigantesca, a árvore da vida. A raiz é aquele primeiro ser vivo. Cada galho é uma espécie nova.
E o mais incrível é que ela mostra que todos nós, dos menores micróbios até as baleias gigantes, estamos todos conectados. E um erro muito comum é pensar que evolução é coisa do passado, dos dinossauros. Que nada, ela está acontecendo agora, nesse exato momento, e afeta diretamente a nossa vida e a nossa própria história. Quer ver? Então vamos direto para aquela pergunta que sempre gera polêmica, a pergunta de R$1 milhão que todo mundo já ouviu por aí. Afinal de contas, o ser humano veio do macaco? A resposta é um grande e sonoro não. Pensa assim, você não veio do seu primo, veio? Claro que não. Você e seu primo têm avós em comum. É a mesma lógica. Nós, seres humanos, e os macacos de hoje, como os chimpanzés, não viemos um do outro. Nós temos um ancestral em comum que viveu milhões de anos atrás e que não era nem humano nem chimpanzé. Somos só ramos diferentes da mesma grande árvore da família. E agora que a evolução sai do livro de história e entra na nossa casa, no nosso corpo. Olha esse número aqui, é de arrepiar. 40%. Essa era a porcentagem, já em 2009, de certas infecções que simplesmente não respondiam mais a alguns antibióticos. Isso é a evolução acontecendo em tempo real. Pensa comigo, quando você toma um antibiótico, ele age como o ambiente da seleção natural. Ele mata a maioria das bactérias, mas por puro acaso, sempre tem algumas poucas que nasceram com uma variação que as tornam resistentes. E o que acontece com quem sobrevive? Se multiplica. E daqui a pouco o que você tem é uma população inteira de superbactérias que dão risada daquele remédio. É a seleção natural em altíssima velocidade. Então, se tem uma coisa que você precisa guardar desse nosso papo, é esta. Evolução não é só sobre fósseis e dinossauros. É uma força da natureza que está agindo hoje e que afeta diretamente se um remédio que você toma vai funcionar ou não. E agora, você finalmente entende por que quando você vai comprar um antibiótico, a farmácia fica com a sua receita. Não é chatice, é uma medida de saúde pública baseada na teoria da evolução. Ao controlar o uso, a gente diminui a pressão de seleção sobre as bactérias. A gente dá menos chance para elas evoluírem e ficarem resistentes, garantindo que nossos remédios continuem funcionando. E para a gente terminar, eu quero deixar uma pergunta no ar para você pensar. A evolução não parou, ela continua acontecendo em nós, nos animais, nas plantas, em tudo. Que mudanças será que estão acontecendo agora, bem debaixo do nosso nariz, e que talvez os nossos netos e bisnetos vão olhar para trás e ver como há uma grande transformação? A jornada da vida continua. Muito obrigado pela companhia